Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Iniciemos juntos, dileto ouvinte, nossa oração da manhã nesta terça-feira quaresmal de Semana das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-nos, ó Deus, perseverar no vosso serviço, para que em nossos dias cresça em número e santidade o povo que vos serve. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dando sequência às nossas meditações com Santo Afonso Maria de Ligório, neste 23 de março, ele nos apresenta o seguinte tema: Última Ceia de Jesus Cristo com seus discípulos. Ele parte da palavra de Mateus 26:20. Chegada, pois, a tarde, pôs-se Jesus à mesa com seus discípulos. Imaginemos ver Jesus que, sentado à mesa com os discípulos, come o cordeiro pascal, figura do sacrifício dele mesmo, que no dia seguinte seria oferecido sob o altar da cruz. Imaginemos vê-lo também no momento de prostrar-se diante dos apóstolos e de Judas para lhes lavar os pés. Vendo um Deus que se humilha a tal ponto por nosso amor, ficaremos sempre tão orgulhosos que não sabemos suportar uma palavra de desprezo e mais leve falta de atenção? Sabendo Jesus que era chegada a hora de sua morte, em que devia partir deste mundo, como até então tinha amado os homens com amor excessivo, quis naquela hora dar-lhes as últimas e maiores demonstrações de seu amor. Vede-o como sentado à mesa e todo inflamado de amor, se volta para os seus discípulos e lhes diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, discípulos meus. E o mesmo Jesus disse então a todos nós: sabei que em toda a minha vida não tive outro desejo senão o de celebrar convosco esta última ceia, porquanto logo em seguida irei sacrificar-me pela vossa salvação. Portanto, ó meu Jesus, tendes tão vivo desejo de dar a vida por nós, as vossas miseráveis criaturas? Esse vosso desejo, como não deve excitar em nossos corações o desejo de padecer e morrer por vosso amor, visto que por nosso amor desejais tão ansiosamente padecer e morrer. Ó amado Redentor, fazei-nos saber o que quereis de nós. Queremos agradar-vos em tudo. Queremos dar-vos gosto para respondermos ao menos um pouco ao grande amor que nos tendes. Entretanto, é posto na mesa o cordeiro pascal, figura de nosso Salvador mesmo. Assim como aquele cordeiro foi consumido na última ceia, assim o mundo veria no dia seguinte o cordeiro divino Jesus Cristo consumido de dores sob o altar da cruz. Tendo-se ele reclinado sobre o peito de Jesus, ensina-nos o Evangelho de São João. Ó feliz de vós, João, discípulo predileto, que reclinado a cabeça sobre o peito de Jesus, compreendestes a ternura do coração do nosso amante Redentor para com as almas que o amam. Meu docíssimo Jesus, que repetidas vezes me favorecestes com tão grande graça. Sim, pois, que eu também compreendi a ternura do vosso afeto para comigo, cada vez que me consolastes com luzes celestes e doçuras espirituais. Mas não obstante isso, vos fui infiel. Suplico-vos que não me deixeis mais viver tão ingrato para com a vossa bondade. Quero ser todo vosso, aceitai-me e socorrei-me. Depois Jesus deita água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Minha alma contempla teu Jesus, que se levanta da mesa, depõe suas vestiduras e, tomando uma toalha branca, se cinge.
Em seguida, deitando água numa bacia, de joelhos diante dos seus discípulos, começa a lavar-lhes os pés. Eis, pois, que o Rei do mundo, o unigênito de Deus, se humilha até lavar os pés às suas criaturas. Ó anjos, que dizeis a isso? Já teria sido um grande favor se Jesus Cristo lhes houvera permitido lavarem-lhe com lágrimas os pés, seus pés divinos, assim como permitiu a Maria Madalena. Jesus, porém, quis prostrar-se aos pés dos seus servos, a fim de nos deixar no fim da sua vida este grande exemplo de humildade, e mais esta grande prova do amor que tem aos homens. E nós, ó Senhor, seremos sempre tão orgulhosos que não sofremos uma palavra de desprezo, uma pequena falta de atenção, sem que logo fiquemos ressentidos e nos venha o pensamento de vingança? Todavia, pelos nossos pecados, temos merecido sermos calçados aos pés dos demônios no inferno. Fica, prezado ouvinte, esta palavra tão bonita de Santo Afonso, nesta manhã de terça-feira, para a nossa meditação pessoal. Cristo é o ungido do Pai, que, não apegado à sua condição divina, vem até nós para nos resgatar do orgulho, do pecado, para uma vida de humildade. Creio que, nesta manhã, a palavra humildade deve nos acompanhar nas nossas orações e reflexões. Vamos à palavra de Deus. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, que está lá no Missal, creio ser oportuna para nós neste momento. Salmo 26:14. Espera no Senhor e sê corajoso. Fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Estamos nesse contexto triste do atual momento da nossa história e às vezes nós ficamos sem rumo, sem saber o que será, e aqui entra o exemplo de nosso Senhor, o exemplo da humildade. Tempos opacos, difíceis, tempos de supressão de direitos, que nós estamos vendo acontecer isso no Brasil todo, pessoas sofrendo. Nós cristãos, longe de carregarmos e ostentarmos a amargura e a arrogância no coração, nós devemos empunhar a espada da fé e da humildade que nosso Senhor nos ensina. O tempo exige isso de nós, humildade e muita fé. Humildade para submeter todos os nossos pensamentos, palavras e ações à vontade divina. Toda esta situação do flagelo da peste nos insta a entender que o sentido da vida está nesta postura de humildade diante da provação que Deus permite ao mundo. Não é que Deus mandou o flagelo, mas Deus permite a provação ao mundo para que nós possamos redesenhar o nosso verdadeiro caminho para Deus, que é o caminho com Cristo que sofre, com o Cristo da paixão. Eu sei que é difícil para todos nós que estamos assistindo o sepultamento dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta, daquelas pessoas que a gente se espelhava nelas. É um momento difícil. Famílias que rezam 24 horas pedindo a cura dos seus entes queridos que estão em grave situação de saúde, sacerdotes, religiosos, religiosas, pais e mães, filhos. É um momento que nós precisamos desfocar o sentido da nossa vida da transitoriedade, daquilo que é passageiro neste mundo, para uma compreensão da eternidade. O que a eternidade de Deus quer dizer para nós neste momento de insegurança? A nossa confiança está no Senhor. Ser forte e ser corajoso, ensina-nos o salmista. Fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Então o tempo é de fortificar o coração. Isso nós o fazemos com as nossas orações, com a vida sacramental, não obstante toda a supressão de direitos
que nós estamos vivendo de norte a sul, de leste a oeste neste país, em que somos forçosamente a ficar sem as celebrações da Santa Missa, mesmo com todas aquelas orientações e segmentos de observação sanitária, distanciamento, etc. É um tempo difícil, é um tempo em que você não pode nem comprar o que você quer. É um tempo em que as pessoas são subjugadas por supressões de direitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, das nossas famílias, das nossas cidades. Que Deus nos dê a humildade para aprender a retomar um caminho que não é aquele do conforto que nós estávamos nele, mas o caminho da humildade. Vamos calçar as sandálias da humildade. Vamos empunhar o dardo da fé e vamos trabalhar a plataforma da caridade, do amor e do cuidado e do zelo. E Deus vai nos fortalecer. Conte com a presença de Deus, do seu anjo da guarda, da intercessão dos santos e da força que brota da palavra e da nossa oração. Pai de amor, Pai de bondade, Deus de misericórdia, de perdão, que nos socorre nas aflições mais tristes da nossa vida. Nós te entregamos, Senhor, neste momento, o ouvinte deste programa que passa por tribulações. Que Deus te dê a mansidão, a tranquilidade, que o Senhor te revista com a veste nova de Cristo, a veste da confiança, do amor, a veste da esperança e da eternidade. Que o Senhor te dê as sandálias da humildade, as sandálias de Cristo, para que o seu caminho, prezado ouvinte, o meu caminho, o nosso caminho, seja o caminho de Jesus, carregando a cruz com paciência, mas tendo um olhar altivo para a esperança que não decepciona. Nada neste mundo é capaz de preencher o nosso coração, porque o nosso coração está em Deus. E somente Deus, somente o seu amor é capaz de dar sentido à nossa vida. Dai, Senhor, a confiança, a fé ao ouvinte, para que não desanime neste caminho difícil que a história reservou para nós. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe dos Santos Anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.